Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um estudo de obras póstumas. Essa obra maravilhosa aqui, que são ensaios e estudos de Kardec que não deu tempo de serem publicados e depois a Sociedade Parisiense de Estudos, sob suas orientações, o próprio Kardec resolveu publicar. E a gente tem até algumas curiosidades sobre a vida de Kardec. Tem muitas das coisas que a gente sabe de Kardec, que a gente viu no filme, na biografia, vem desta obra, né? Agora nós vamos estudar mais uma comunicação de 15 de novembro de 1857, na casa do Sr. Dufay, na médium senhorita E. Dufay. Eu acho que é assim que fala, se não for, perdão aí, porque você sabe, né, que eu sou super fluente nos francês da vida aí. Que fala sobre a Revista Espírita. Vamos para o texto, então. Olha que legal. Então, 15 de novembro de 1857, o Livro dos Espíritos tinha acabado de ser publicado. E olha só o que Kardec pergunta nesta reunião. Tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Julgais que o conseguirei e me aconselhais a fazê-lo? A pessoa a quem me dirigi, Sr. Tidman, não parece resolvida a me prestar o seu concurso pecuniário, ou seja, financiar, porque caso você não saiba, Kardec era pobre de maré de si. Ele era muito culto, muito inteligente, a sua esposa também, eram professores brilhantes das ciências, assim, gente maravilhosa, só que ralavam pra caramba para conseguir o sustento. Então ele não tinha condição de bancar, porque na época, para você publicar a revista, tinha que ser impresso, e aí vai grana, né? Pensa em fazer um livro hoje, vai grana. Então ele pergunta, olha que legal, Kardec desde sempre foi orientado e questionava os espíritos sobre as suas ações, se seriam corretas ou não. Olha, dada a inteligência e a capacidade maravilhosa, ele sempre humildemente perguntava o que podia fazer. Então ele perguntou, o que vocês acham de eu publicar, né, a Revista Espírita, só que o Sr. Tidman não parece que vai me dar grana para fazer isso. Olha que os espíritos respondem. Consegui-lo-ás com perseverança. A ideia é boa, preciso se faz, porém, deixá-la amadurecer mais. Que legal, ele pergunta, temo que outros me tomem a dianteira, ou seja, faz antes. Importa andar depressa. Não quero outra coisa, mas falta-me tempo. Tenho 2 empregos que me são necessários, como sabeis. Desejara renunciar a eles a fim de me consagrar inteiramente à minha tarefa sem outras preocupações. Por enquanto, não deves abandonar coisa alguma. Há sempre tempo para tudo. Move-te e conseguirás. Olha só, Kardec já dizendo assim, ó, que ele precisava de tempo e ele tinha 2 empregos, mas queria se dedicar. Ou seja, se ele não precisasse ganhar dinheiro, ele já se dedicaria plenamente ao espiritismo. Até isso ele consultava, né, as orientações aí dos seus espíritos guias da doutrina espírita que tinha acabado de nascer. E ele continua, devo agir sem a ajuda do Sr. Tidman? Age com ou sem o seu concurso, não te consumas por sua causa. Podes prescindir dele. Ah, que legal. E ele continua, eu pretendia publicar um primeiro número como um ensaio a fim de lançar o jornal e marcar data e continuar mais tarde se for possível. O que você acha da ideia? Ele está perguntando para os espíritos. Na verdade ele está perguntando o que vos parece, para você que está ouvindo, tá? É que às vezes eu traduzo aí para uma linguagem mais informal aqui, mas vamos lá. O que os espíritos respondem? A ideia é boa, mas um só número não bastará. Entretanto, é conveniente, e mesmo necessário, para abrir caminho. Será preciso que lhe dispenses muito cuidado, a fim de assentares as bases de um bom êxito durável. A acrescentá-lo defeituoso, melhor será nada fazer, porquanto a primeira impressão pode decidir do seu futuro.
De começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade, reunir o sério ao agradável, o sério para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Esta parte é essencial, porém a outra é mais importante, visto que sem ela o jornal careceria de fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade, congregar a instru C cedilha maiúsculo O sólida ao interesse que, para os trabalhos ulteriores, será poderoso auxiliar. Fantástico. Olha o nível das instruções de que os espíritos davam a Kardec. Portanto, ele foi muito feliz de ter sido orientado como um aluno é orientado pelos seus mestres, né? Então, por isso que a doutrina chama a doutrina dos espíritos, não é a doutrina de Kardec, apesar dele ser o seu autor. Dá para compreender, né? Eu não sei se você está ouvindo, mas está passando carro da pamonha aqui na frente. Então, se você ouvir alguma coisa de pamonha, desculpa aí, é que eu comecei antes, ele passou depois, mas deixa ele vender as pamonhas. Hoje eu não vou conseguir comprar. Mas vamos seguir, tem uma nota de Kardec aqui explicando sobre isso, vamos ver. Apressei-me a redigir o primeiro número e filo circular a 1 de janeiro de 1858, sem haver dito nada a quem quer que fosse. Não tinha um único assinante e nenhum fornecedor de fundos. Publiquei-o correndo eu, exclusivamente, todos os riscos e não tive de que me arrepender, porquanto o resultado ultrapassou a minha expectativa. A partir daquela data, os números se sucederam sem interrupção e, como previa o espírito, esse jornal se tornou um poderoso auxiliar meu. Reconheci mais tarde que fora, para mim, uma felicidade não ter tido quem me fornecesse fundos, pois assim me conservara mais livre, ao passo que outro interessado houvera querido talvez impor-me suas ideias e sua vontade e criar-me embaraços. Sozinho, eu não tinha que prestar contas a ninguém, embora, pelo que respeitava ao trabalho, me fosse pesada a tarefa. Olha que fantástico. Kardec é danadíssimo, né? Ele enfiou a cara e começou a publicar o primeiro número, e é o primeiro número da Revista Espírita que a gente conhece até hoje, a partir de 1858. E a Revista Espírita, caso você não conheça, recomendo que você conheça, é um conjunto, né, que tinha tiragens mensais e ficaram aí ininterruptas durante mais de 10 anos, que era meio que um laboratório para as obras que estavam surgindo também, as obras fundamentais, né, que Kardec colocava para... Tem muita coisa das obras fundamentais que são retiradas, ia primeiro para a Revista Espírita, era amplamente discutido, aí Kardec, diante dessa discussão, melhorava e publicava depois. Então, assim, foi um grandíssimo laboratório, maravilhoso, faz parte também das obras fundamentais da doutrina espírita, que eu recomendo que você estude. Beleza? No próximo episódio, nós vamos continuar lendo estas comunicações, só que dessa vez falando sobre a fundação da Sociedade Espírita de Paris. Como sempre, eu te espero. Obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo programa. Tchau!